parceiro, ele é um cara estressado, ansioso e com razão, né? Ele tem que, eu sempre falo que o cara para ter um resultado, ele tem que ter uma inteligência emocional, tá? Só que é muito difícil, né? Cobrança, às vezes a data da prova está próxima, às vezes a prova não sai o concurso, é muito subjetiva a produtividade dele, então isso gera vários problemas de ansiedade, né? E eu percebo o seguinte, que essa ansiedade reflete na sua saúde bucal. Totalmente. 100%. 100%. 100%. A gente tem visto muito isso. A gente vai partir do princípio que é uma pessoa que vai fazer uma prova que vai mudar a vida dela. Essa prova pode Ele, ser ele investe tudo naquilo. tudo, pode ser um divisor de águas. E geralmente, nem sempre as pessoas têm 100% do tempo disponível para o estudo. Então, é pouco tempo e muito rendimento necessário. Como conseguir isso tudo? E, felizmente ou infelizmente, o corpo dá sinais de alerta. Quando a carga começa a ficar pesada, quando começa a ficar um pouco além do suportável, o corpo responde. O que a gente tem visto no dia a dia da clínica? Eu atendo esse Aham. pessoal, funcionário público que está prestando concurso, pessoas que ainda não são funcionários públicos, mas que também estão prestando concurso. Até o próprio empregado de uma empresa, né, que está ali num ambiente de estresse, de cobrança, de metas a serem cumpridas, né? É difícil falar que alguém vive sem estresse hoje em dia, né? É muito difícil. Agora, então, com a pandemia, muito pior, né? Ficou uma coisa assim tão frequente que chamou a nossa atenção. Assim, de vários casos ao longo do dia, ao longo das semanas. O que eu tenho percebido no consultório? Muita fratura dentária. Fratura, quebrar o dente. E com raiz e tudo, Nossa, tá? Acontece de fraturas. eu já imaginei na dor, viu? A dor, o prejuízo, né, estético, funcional que isso traz para o paciente, né? Fratura de restaurações, de dentes, fraturas. Mas como assim fratura o dente, professor, doutora? o- Nós temos, sob tensão, um quadro chamado bruxismo. Você sabe o Bruxo. que é? O bruxismo, eu sei que por quê, porque vou contar até uma coisa pessoal, né? Eu passei por isso, né? Eu já fiz vários concursos públicos, eu já era servidor do Estado e eu tinha muitas atividades, muitas responsabilidades. E aí o que que acontecia, né? Aí eu comecei, aí eu fui um dia lá na doutora Flávia e ela falou: você tem bruxismo. Isso. Aí eu descobri assim. Aí você imagina, nós temos uma força na musculatura maxilar de mais ou menos entre 68 e 120 quilos. Depende da estatura, né, do paciente, do porte físico do paciente. Mas o que é o bruxismo? Bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes. Pode ser cêntrico ou excêntrico. Eu não preciso fazer movimento para ter No meu bruxismo. caso, eu rangi à noite. Eu Isso. nem percebia que eu tinha esse movimento. E às vezes o paciente chega no consultório e você fala assim: você está rangendo os dentes? Ele chega com todos os sintomas. Ele fala assim: não. E aí eu falo: se observa durante o dia, num trânsito pesado, no seu trabalho, no momento de maior concentração. Na semana seguinte, o paciente volta. Sabe que eu me peguei várias vezes? E se isso acontece durante o dia, quando ele está alerta, em estado de vigília, imagina à noite durante o sono, quando se perde a consciência. E assim, o meu caso, eu não conseguia desligar completamente dos problemas. Então eu dormia pensando naquilo. Isso é um problema. Eu não sei se eu falo que é sonho, pesadelo, mas eu ficava com aquele negócio na cabeça, né? E no começo é muito difícil a gente identificar, né? Essa situação. Às vezes, para você ter noção, tem pacientes que chegam no meu consultório e eu relato o bruxismo para ele. Dependendo do limiar de dor da pessoa, ela não tem tanto desconforto. Então, eu chego e falo assim: você está com a restauração fraturada, você tem facetas de desgastes nos seus dentes, e a pessoa começa
a, né, se atentar para isso. Não, começa a olhar no espelho, né? Ele Começa a olhar no os dentes espelho. começam a ficar um pouquinho mais rasos, né? Retinhos, assim, né? A eficácia mastigatória diminui, aí sobrecarrega o estômago, porque, né, as cúspides, elas servem para triturar os alimentos. E aí, se elas são desgastadas, é um problema. Mas, assim, você quer saber o que mais tem aparecido com relação a isso, a estresse, a ansiedade? Pacientes reclamando de dores fortíssimas na cabeça, região cervical e músculos da face. Ontem eu atendi uma paciente que chegou sem conseguir abrir a boca. Ela não tinha, chama-se trismo, é uma inflamação dessa musculatura por sobrecarga. Para chegar nesse ponto, né, é um ponto crítico, agudo, né? Uhum. Quanto tempo que tem um bruxismo lá, não percebeu e chegou nessa situação? Depende muito do paciente, do limiar dele, da tolerância que ele tem. Mas, geralmente, quando se chega nesse ponto, o estresse está tão alto, mas assim, em período de tempo, isso pode variar de semanas até anos. A pessoa pode vir ali aguentando, suportando, uma dor de cabeça aqui, uma dor na nuca, e um belo dia ela realmente trava. E literalmente trava. Ela não consegue abrir o maxilar. Ela não consegue abrir os maxilares. Ela não consegue afastar os maxilares. Aí é a hora que a pessoa vai desesperada para o consultório. Por quê? O bruxismo, ele dentro das parafunções, ele é a pior para o organismo humano. Por causa do tanto de consequências que ele provoca. Né? O bruxismo provoca um desgaste da articulação temporomandibular. E esse desgaste provoca dores no ouvido, zumbidos no ouvido, dores de cabeça. Então tem muitas consequências, né, e é um hábito, né? O problema é que às vezes a pessoa sai, eu estou estressada, então eu começo a apertar meus dentes. Aí eu saí daquele período de estresse, né? Mas o hábito permanece, porque ele vira realmente um hábito. E o pior, é um hábito inconsciente. Eu costumo comparar o bruxismo, né, o bruxômano, paciente bruxômano, ao paciente que rói unhas. Nossa, não fala, porque eu sou um roedor de unhas que eu não consigo tirar esse negócio da minha vida. Aí. Não conta isso para sua dentista, por favor. Não conta. Mas o paciente que é tímido e rói unhas, ele às vezes faz terapia, supera a timidez e não supera o hábito de roer unhas. E assim é o bruxômano, ele sai ali do período de estresse e mantém o hábito. E o tratamento? O tratamento vai desde a placa miorrelaxante, né? A gente chama de placa estabilizadora oclusal, com função miorrelaxante. É aquela plaquinha que você utiliza antes de dormir, né? Isso, você coloca ela para dormir, é uma placa de acrílico. Qual é a função dela? Desprogramar a musculatura para esse impacto entre os dentes ser menor. Só que a gente percebe o seguinte, o cérebro é elástico, ele é plástico, ele se acostuma com aquela placa. Então, mas mesmo assim, ela tem uma função perfeita. Ela absorve essa força empregada na musculatura. Então, ela não deixa que você tenha perdas ósseas, retrações gengivais, porque o osso vai embora com o apertamento. Eu posso afirmar, doutora, que o bruxismo é uma consequência dessa vida estressante, dessa vida com ansiedade, busca de resultados, aquele ambiente de cobrança. Com certeza. Que é o ambiente do concurseiro, né? É a vida dele, né? A vida dele, né? Não só dele, né? Às vezes a pessoa pensa o seguinte também, além do concurseiro, ele passa no concurso público, né? Ele toma posse, ele entra em exercício e fala, resolveu meus problemas. Acabou. Só que não. Olha a paciente que eu atendi ontem. Já é servidora pública, né? Está passando por alguns... Numa posição muito confortável no serviço público, né? Assim, ela está muito tranquila, só que o estresse, a cobrança... É muita cobrança. É muita cobrança, mas assim, o que acontece? A gente pode afirmar que pela ansiedade? Pode, mas fatores genéticos influenciam. Então, se o concurseiro está ali, ansioso, esperando por uma prova, estudando para a prova, mas ele tem fatores genéticos, pais, avós, bruxômanos, gente que, né, estressada, autocobrança.